Uma unidade de estabilização de animais marinhos foi inaugurada no município de Penha. Esta é uma das ações do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, coordenado pela Univale, que vai medir o impacto da extração de petróleo e gás na fauna marinha nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Na unidade, animais como aves, tartarugas e mamíferos recebem os primeiros cuidados antes de serem encaminhados à reabilitação. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo a acadêmica de jornalismo Isabela Correia. Boa tarde para você que nos acompanha pela rádio e pela TV Univale. Para você participar do nosso programa, pode ser pelo Facebook, facebook.com/VivaVoz Univale, e também pelo Instagram e pelo Twitter, @VivaVozUnivale. Isso mesmo. Bom, no programa de hoje nós recebemos aqui o oceanógrafo Jefferson Dick, que é gerente operacional na unidade de estabilização de animais marinhos lá em Penha. Obrigada pela participação, Jefferson, bem-vindo. Eu que agradeço aí o convite e mandar um abraço aí para todo mundo que está nos ouvindo, e estou à disposição para esclarecer as dúvidas e a gente bater um papo aqui. Bom, nós aqui da Univale já desde o ano passado estamos acompanhando aí a implantação desse projeto, que é um grande projeto que envolve vários estados, várias instituições, né? E nesse momento, então, foi agora em abril, né? Foi inaugurada essa unidade de estabilização de animais marinhos, né? E eu queria que você explicasse um pouco o que foi estruturado ali, o que foi montado. Ali era no antigo campus da Penha, né, da Univale, né, Jefferson? Isso. O que está funcionando lá? Como é que estão as coisas? Então, no âmbito aí do projeto de monitoramento de praias, né, a gente teve a oportunidade de vão ser montadas diversas bases, unidades de estabilização e de reabilitação de animais marinhos, e a gente teve o privilégio de ser a primeira unidade a ser concluída, né? A nossa é uma unidade de estabilização de animais, né? E é na Univale, lá no município de Penha, onde ela tem uma base, um laboratório de atividades. Lá desde 94 já se recebiam animais marinhos para atendimento, né? Mas nunca em condições adequadas, ou pelo menos nas condições que a gente tem agora, né? Então a unidade passou por toda uma reforma e é uma das primeiras unidades do país que ela foi pensada e construída para o atendimento de animais marinhos, né? Então, lá dentro a gente pensou em tudo para que a gente pudesse tanto estabilizar animais marinhos. Quando eu falo estabilizar, o que é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é atender animais que são encontrados debilitados nas praias e trazer esses animais para a nossa unidade e poder estabilizar eles, que seria a gente corrigir a temperatura corporal desse animal, fortificar ele para ele conseguir pelo menos aguentar o transporte, né? Fazer uma sutura de pontos, primeiros socorros desses animais, isso aí por um período curto de tempo, para depois, quando esse animal estiver em condições, a gente poder levar ele para Florianópolis, né? Onde está sendo montada também, mas já tem uma unidade de reabilitação lá, que é onde faz o tratamento final desse animal, que é fazer ele voltar a comer sozinho, depois fazer ele voltar a voar, né? Tudo isso que demanda um período um pouco maior de tempo, né? Bacana. Bom, e logo na primeira semana, a unidade já recebeu seu primeiro animal, que foi uma tartaruga verde. Ela que está entre as espécies ameaçadas. Onde que ela foi encontrada e como que foi feito esse trabalho de estabilização desse animal? Então, essa tartaruga verde ela foi encontrada no município de Barra Velha, né? E foi o primeiro animal que a gente atendeu. Depois desse a gente já teve mais 4 animais que estão sendo atendidos lá, né? Tivemos mais uma tartaruga verde que também já passou por lá e já foi deslocada para Florianópolis. Essa primeira animal que a gente teve também já foi para Florianópolis. Temos agora em atendimento mais 3 aves marinhas lá que foram chegando. A inauguração do centro foi dia 10 de abril, né? Então aí um período de 16 dias a gente já teve 6 ou 7 animais em tratamento que estão passando por lá direto. E aí a gente já está em plena atividade, a atividade já está em todo vapor, a gente já tem as licenças necessárias para esse tipo de atividade, né? A Fátima já nos deu a autorização e a licença para executar essa atividade, o IBAMA já nos deu a licença e estamos a todo vapor aí atendendo os animais.
Ô Jefferson, a sua formação é oceanografia, né? E essa parte de animais especificamente, a própria formação na oceanografia já proporciona para vocês? A oceanografia já permite um conhecimento dos animais marinhos, né? Claro que uma especialização, pós-graduação, tudo isso vai melhorando o conhecimento, vai, né, aprimorando. Mas a gente também conta com uma equipe bastante multidisciplinar, né? A gente tem aí 2 veterinários, né, especialistas em animais selvagens, que estão se especializando cada vez mais em animais marinhos. Então, essa parte dos animais mesmo, propriamente dito, da fisiologia, da recuperação, do tratamento veterinário em si, é uma responsabilidade que fica mais a cargo dos veterinários, né? A gente, como oceanógrafo, a gente presta um suporte, a gente tem boas condições para a identificação da espécie, do animal, identificar se é um macho, se é uma fêmea, se está na fase adulto, se está na fase juvenil, tudo isso interfere no tratamento também, mas o tratamento em si, a dose medicamentosa, essas coisas ficam a cargo dos veterinários, né? Temos 2 veterinários lá que atuam com a gente. Ok. E falando da equipe, quem mais? A equipe é integrada por quem mais? Somos 3 oceanógrafos, 4 biólogos, desses são 2 biólogos marinhos, 2 veterinários e mais 8 pessoas que têm ensino médio, né? Que nos ajudam percorrendo as praias, encontrando esses animais e nos direcionando para onde esses animais estão e recolhendo, avisando. Então é através dessas pessoas que essa já seria mesmo a minha outra pergunta, né? Como é que os animais chegam até vocês? Então, né? a gente tem 2 formas de ter o atendimento desse animal, né? Uma delas, a gente tem o monitoramento de praias, que a gente tem a responsabilidade. Hoje a Univale, né? O projeto acontece desde Laguna até Ubatuba, em São Paulo, né? Que é quase todo o sudeste aí do Brasil. Então, é uma área bem grande. E são 3 instituições que desenvolvem nessa área toda, né, o monitoramento. E a Univale em si, além de coordenar tudo isso, ela também é responsável por uma área que vai desde Governador Celso Ramos, aqui próximo a Floripa, até Barra Velha, mais para o norte aqui de Itajaí, né? Então, nessa área de atuação, a gente tem 2 formas de atender os animais. Uma delas, a gente monitora quase todas as praias desses municípios todos os dias. São 11 municípios monitorados, né? De uma forma genérica, né? Que a gente não dividiu as praias por nome certinho, porque são muitas divisões, mas de uma forma genérica a gente atende mais de 40 praias que a gente monitora diariamente, né? Ou seja, a gente passa na areia da praia mesmo para ver se tem alguma ocorrência, não só de animal, mas também de resíduo oleoso, de resíduo sólido, que envolva petróleo e gás ou algo assim, né? Mas uma das formas, então, é o monitoramento, é a gente passando na praia, nossos técnicos e nossos monitores passando na praia, encontrando os animais e recolhendo, né? Que a gente também, tanto os vivos a gente traz para a estabilização, como os mortos também a gente traz para estudar esses animais, né? Então, o monitoramento é uma forma, e a gente também tem o 0800 642 3341, que é o telefone que as pessoas podem estar ligando, né? Nos direcionando para o atendimento desses animais. Então, o pessoal liga, olha só, estou com uma gaivota aqui, Legal, em Bombinhas, que alguém podia fazer alguma coisa. Aí a gente tem os meios que a gente se desloca até lá, faz o atendimento desse animal, transporta ele até a unidade de estabilização e começa o tratamento dele, né? E quais são as principais espécies, professor, de animais que o projeto recupera e trata? Já que o senhor falou que são diversas espécies entre o litoral e todo o litoral brasileiro, né? Tá. Então, o número de espécies ele é bem amplo, né? Bem abrangente, mas vamos dar uma resumida aqui. A gente trata principalmente as tartarugas, que são os quelônios, os mamíferos marinhos, como por exemplo os lobos marinhos, os elefantes marinhos, os golfinhos, as baleias, eventualmente, e as aves marinhas também, né? É o albatroz, a gaivota, o biguá, esses animais que estão de alguma forma envolvidos com o mar, tá? E quantos animais podem ser recebidos e tratados na unidade? Tem um número específico? Tem um limite? Temos. A nossa unidade, assim, ela suporta confortavelmente, digamos assim, né? Até 5 aves voadoras, que seriam as gaivotas, os albatrozes, os petréis, né? Essas aves. E 5 aves não voadoras, que são os pinguins, por exemplo. Né? Quando a gente fala em 5, parece que é um número pequeno, né? Mas na verdade é isso que a gente tem que ter em mente, que é uma unidade de estabilização, né? Então, a gente chega em 5, a gente já tem um grupo suficiente para deslocar eles para Floripa, e daí já vai vir mais 5, e vai vir mais 5, e é sempre um processo cíclico, né? E também temos para tratamento de 2 tartarugas simultaneamente e um mamífero marinho pequeno.
Porque são todos animais grandes. A gente fala tartaruga, é uma senhora tartaruga, imagino, né? Você tem noção, assim, do diâmetro que vocês costumam pegar de tartaruga? O que nós temos de ocorrência mais comum aqui é a tartaruga verde, né? Quelônia midas. E ela está num tamanho que vai entre 30 e 40 centímetros. Certo. Essa é, assim, 98% das nossas ocorrências de tartaruga na praia. Mas, claro, né, a gente está na iminência de, a qualquer momento, pode ocorrer uma tartaruga com mais de 100 quilos, com 150 quilos. Né? Isso aí pode estar na iminência. Vocês também vão estar preparados para esse caso. E a parte da necrópsia, a gente todo dia não, mas assim, toda semana a gente tem um evento de um animal grande para ser necropsiado, com mais de 200 quilos, com 500 quilos. Né? Já tivemos casos de necrópsia de baleia aí, de 5, 6, 12 toneladas. Então... Ô Jefferson, agora o aumento no número de mortes de tartarugas e golfinhos tem preocupado pesquisadores aí da área, né? Já é possível identificar causas dessas mortes? Então, é possível. Assim, quando a gente fala em aumento de caso de número de morte, é uma coisa assim um pouco ainda que não está bem esclarecida, né? Porque o projeto ele começou tem 1 ano e meio e a gente não tinha um conhecimento seguro do que existia de mortalidade de animais antes, né? Então, a gente está vendo que existe agora, né? Certo. E nossa unidade lá, ela já registrou mais de 3.200 animais em 1 ano e meio, só a unidade da Univale, em Penha, né? E um consenso entre os pesquisadores que esse é um número bem grande de animais marinhos mortos ou debilitados nas praias, né? Então, a gente está estudando esses casos, a gente sabe que tem algumas causas que são mais frequentes, né, para a ocorrência desses animais debilitados. Que eu posso citar algumas aqui, que é uma delas muito relacionada com as tartarugas, que é o lixo, presença dos resíduos do lixo, do microplástico, do plástico, do papel de bala, né, que essas tartarugas estão ingerindo. Depois, muita relação também com petrecho de pesca, tanto o petrecho de pesca que está sendo usado, ou seja, redes que estão pescando, como petrechos de pesca que foram abandonados, que foram deixados, né? Alguma coisa de interação com embarcação também. Certo. Então, essas são o que a gente chama, assim, de causas agudas, né? São as causas que levam o animal a morrer ou a ficar debilitado e que aparecem para a gente, né? Mas a gente também está investigando o que seriam as causas crônicas. E aí é que entra a questão do petróleo e gás, certo, que é porque a Petrobras está muito envolvida nisso. Que é porque se esses animais eles podem morrer numa rede de pesca, mas como estava a saúde desses animais antes dele chegar na rede de pesca, né? Isso é uma curiosidade. Perfeito. E é nisso que é um efeito crônico. Então, se a gente tem um efeito de poluente no mar, ele vai aos poucos, vai aparecendo no animal e ele vai ficando debilitado. Ou então a gente pode ter sobrepesca de sardinha, por exemplo. E isso aí diminui a quantidade de sardinha e os animais ficam debilitados porque não tem tanto recurso alimentar assim. Então, sabe, isso vai causar um efeito a longo prazo, né? E a gente não pode só se apegar ao efeito agudo ali daquele momento do animal morreu na rede, por exemplo. Então, ele pode ter vindo de um outro processo anterior a isso, né? Bacana. Jefferson, é até importante a gente dizer aqui, né, que todo esse trabalho que vocês estão fazendo na unidade de estabilização, isso tudo é um requisito para a realização do projeto, né? Na verdade, o projeto de monitoramento é uma solicitação legal, né? Para que haja essa extração pela Petrobras, né? Exatamente. O que mais você imagina que pode gerar esse tipo de impacto? Quer dizer, na verdade, até que ponto já se sabe quais seriam os impactos que essa extração de petróleo, não só a extração, mas o transporte, né, os dutos e tal, o que já se sabe desse tipo de atividade em relação à qualidade de vida dos animais marinhos? Então, algumas coisas já estão um pouco mais esclarecidas, né? Outras a ideia desse projeto é justamente esclarecer um pouco mais sobre esses impactos, né? Mas um dos impactos aqui é bastante relacionado aí a dificultar o ambiente de vida dos animais marinhos é o trânsito de embarcações, né? Então, à medida que o número de plataformas de extração de petróleo e gás vai aumentando, cada uma dessas plataformas podem ter aí de 6 a 10 barcos pequenos que vão dar suporte para essa atividade. Então, o trânsito de embarcações também, esse trânsito aí começa a influenciar bastante, né? E
A maioria, muito dos mamíferos marinhos, eles têm a ecocomunicação, eles comunicam por sons, né? Então, se tem muita embarcação passando, já interfere na comunicação entre eles, nos grupos, né? Isso pode causar impacto. Depois a gente sabe também que a operação de exploração de petróleo e gás, ela é sujeita ao lançamento de contaminantes, de poluentes na água, né? Que é a água residual do poço, é a água da perfuração, né, os resíduos da perfuração do poço, eventualmente pequenos derrames de petróleo que podem ocorrer, né? Então, tudo isso são fontes de poluição. E o pré-sal, ele está começando agora a sua atividade de exploração. Então, o IBAMA pediu, então, que o monitoramento iniciasse junto com a atividade, que é para a gente ter, assim, para a gente entender, digamos assim, né, a saúde dos animais marinhos no início da exploração, porque a atividade aí do pré-sal, ela se estima que vai durar mais de 30 anos, né? Então, a gente vai fazer agora um esforço intensivo para entender como está a saúde dos animais marinhos, qual a relação do petróleo e gás, e mais para frente a gente vai investigar também para ver se alguma coisa mudou, né? Perfeito. A ideia é importantíssimo trabalho. Bom, a gente precisa fazer um intervalinho, mas já voltaremos a conversar com o oceanógrafo Jefferson Dick sobre esse projeto, esse grande projeto de monitoramento de praias que a Univale está coordenando. Já. E voltamos com Viva Voz de hoje, falando sobre o projeto de monitoramento de praias. O nosso convidado de hoje é o Jefferson Dick, oceanógrafo, que faz parte desse projeto da Univale. Jefferson, a Univale, ela é a entidade responsável pela gestão dos centros de reabilitação de animais marinhos de Santa Catarina. Com a criação desse centro, facilita e contribui no dia a dia do projeto? Com certeza, né? A criação, isso a gente chama de também que é uma necessidade, que é a criação da rede de atendimento veterinário, né? Porque assim, a gente estava agora há pouco falando da questão da exploração de petróleo e gás, e uma das coisas que a gente não citou, mas a operação de petróleo e gás, ela é que envolve uma série de riscos, né? Então a gente pode a qualquer momento ter uma catástrofe, que não desejamos, não queremos, mas ela está na iminência. Então ter uma rede de atendimento veterinário, com veterinários preparados, equipes de campo preparadas, tudo isso a gente consegue tomar uma ação muito mais rápida para salvar o maior número de animais possíveis, né? Então, ter essa criação dessa rede de atendimento veterinário, desde Laguna até São Paulo, com certeza é um benefício para a comunidade, uma segurança para os animais marinhos e é uma segurança para a Petrobras também desempenhar suas atividades de exploração, né? Bacana, acho que é uma contrapartida justíssima, né? Já que existe toda essa exploração aí, que envolve, lógico, grandes valores enfim, e que tem esse lado arriscado, né? Que impacta de N maneiras nas comunidades por onde ela acontece, né? Agora, Jefferson, você estava contando que você é formado na Univale, né? Formado em oceanografia aqui. E eu fico imaginando também que você pode ter muita clareza sobre a importância de uma atividade como essa, esse projeto, esse grande projeto que envolve 3 estados e uma costa grande, para quem está estudando oceanografia, né? Então, de que maneira esse trabalho também pode trazer reflexos para quem está estudando oceanografia, para quem está envolvido com pesquisa nessa área? A gente agora está tendo a oportunidade, né, no Brasil, de desenvolver um trabalho que seria um trabalho de ponta, né, de comparável a trabalhos que são desenvolvidos no primeiro mundo, né? E nesse momento do projeto a gente está no momento de recolha de informação, né? A gente está obtendo muita informação, né? Como eu falei, só na unidade de Penha são mais de 3 mil animais, o projeto como um todo são mais de 30 mil animais registrados, né? E isso aí está nos dando uma possibilidade de enxergar a qualidade dos nossos oceanos, a qualidade da saúde dos nossos animais marinhos que antes nós não conseguimos enxergar, né? E depois dessa fase que a gente vai ter de obter muita informação, a gente vai ter que explorar essa informação, né? A gente vai ter que olhar para esses dados e ver o que a gente tem. E é aí que se abrem inúmeras possibilidades para alunos de graduação, de pós-graduação, de todos os níveis, desde a graduação até o pós-doutorado, vão poder usar essas informações, né? Que a gente tem um sistema de inserção de dados, que é o SIMBA, né? Onde a gente vai colocando essas informações de forma organizada, com fotos, com laudos dos veterinários da causa da morte, com laudos do tratamento do animal, né? A causa que o animal ficou debilitado, a causa da morte. Então, tudo isso os alunos de diversas instituições, de diversos países, vão poder usar para fazer as suas pesquisas, né? Sem falar que todas as
todas as carcaças ou os restos de animais que a gente recolhe nas praias, a gente doa ainda para acervos científicos, como por exemplo do Museu Oceanográfico aqui da Univale. E isso aí fica para qualquer pesquisador, no momento que bem entender, desejar, vai lá e pode fazer um estudo sobre algumas características ósseas desses animais. E a gente está recolhendo informação para DNA, está recolhendo informação para análise de contaminante no tecido, né? Como eu falei, está definindo o que é macho, o que é fêmea. A gente vai saber se morre mais macho, morre mais fêmea, se essas fêmeas já reproduziram alguma vez, se essas fêmeas nunca reproduziram. Então, assim, as possibilidades, elas são quase infinitas, né? Claro que uma hora a gente não vai... Mas, assim, a ideia é que muitos e muitos estudos venham ser possibilitados através dessas informações todas que estão sendo recolhidas aí por essa equipe toda, que são quase 400 funcionários envolvidos, né? 400 pessoas no projeto como um todo. No projeto como um todo. Legal. Então, é muita informação. Isso é assim... É uma questão até IBAMA pede, Petrobras pede que esses dados eles sejam públicos, né? Então, eles são acessíveis para qualquer pessoa. É claro que a pessoa tem que ter um pequeno grau de instrução, pelo menos para saber interpretar e poder escrever um trabalho científico sobre isso, mas eles estão lá disponíveis para as pessoas consultarem e fazer seus trabalhos. Bom, e essa unidade ela foi construída em uma área que pertence à Univale. Ao término do projeto, qual que será o destino dessa estrutura? Continua nesse lugar ou vai partir para outro? Então, a gente não trabalha com a ideia de término desse projeto, né? Muito trabalho para fazer ainda. Exatamente. A gente trabalha mais com a ideia de continuidade do projeto, né? Mas a gente sabe que hoje a gente está fazendo um esforço extremo em cima desses animais para compreender o melhor possível, né? Para ter a melhor dinâmica de avaliação, para não perder quase nada de informação, né? A gente sabe que talvez esse esforço vai vindo diminuindo ao longo do tempo, né? Mas a ideia é que a unidade permaneça, a unidade de estabilização permaneça para a universidade. E aí as possibilidades elas são diversas, né? Existem várias instituições aí que precisam de um suporte. A gente sabe que a gente está numa área portuária, que é uma área que, né, que tem uma dinâmica marinha muito grande, né? A gente tem muita marina, muita gente que usa o mar, então, sabe, são muitas pessoas. A gente recebe muitas ligações, são mais de 600 ligações de atendimento a animais. A gente já recebeu mais de 1.000 ligações, mas 600 ligações para que a gente atendeu algum animal. Isso demonstra uma carência das pessoas, ou seja, são os banhistas, elas estão tomando banho de mar, elas estão na praia se divertindo e encontram um animal debilitado, né? Elas querem fazer alguma coisa e a Univale, lá no centro de estabilização, ela agora dá essa possibilidade para as pessoas e a gente espera que isso se perpetue, né? Então a unidade permaneça lá para atender o público em geral, para atender empresas que queiram, né? As possibilidades. A gente também tem o fator muito educação ambiental que a gente está trabalhando também, né? Que isso é bem importante também. É uma coisa que a gente quer, inclusive, crescer nisso, sabe? É uma das premissas que a gente tem com todas as informações que nós estamos coletando. Crescer nessa parte de educação ambiental aí também. Importante. Isso é uma coisa que vai vir bastante. Agora, Jefferson, já que você falou disso, eu acho que de vez em quando é bom lembrar, né? Se uma pessoa se deparar com um animal marinho, faz o que, afinal? Liga no 0800 642 3341. Né? É a melhor forma. A gente não toca, não mexe. O mais correto é tentar não mexer muito nesse animal, dependendo do animal que é. Dependendo do animal que é também, da condição do animal, a gente vai precisar da ajuda dessa pessoa que encontrou o animal, né? Não adianta a gente negar isso, porque assim, a gente, como eu falei, atende 11 municípios. E se a gente for levar a distância de ponta a ponta dos municípios, são quase 300 quilômetros. Então a gente, às vezes, eventualmente pode levar 1 ou 2 horas para atender esse animal. Então, se simplesmente a pessoa ligar e dizer, a gaivota está aqui na praia, precisa vir buscar ela e for embora, quando a gente chegar, a possibilidade de a gente não encontrar mais esse animal, ela é muito grande. Na maioria das vezes é isso que acontece, né? Então, a gente pede muitas vezes para a pessoa, sim, pegar esse animal, botar ele numa caixinha, botar ele na sombra, né? Botar num lugar mais refrescado, num abrigo, porque tem que proteger de cachorro na praia, uma gaivota ali, o cachorro vai lá e pode matar a gaivota, né?
depois proteger do sol, né, e deixar num ponto que seja mais fácil para a gente encontrar, seja um posto guarda-vidas, por exemplo. Os guarda-vidas são nossos grandes parceiros aí quando eles estão atuando, e quando não estão atuando também eles são como referência, porque a pessoa pode deixar e dizer, olha, eu deixei lá no posto salva-vida 3 da Praia de Pissarras, e aí a gente sabe exatamente para onde se deslocar. Isso reduz o tempo de atendimento, né? Mas a orientação é manusear o mínimo possível, mas algum atendimento, alguma coisa, a gente às vezes pede uma ajuda sim, que é para tentar atender o melhor possível esses animais. E até porque os animais, quando eles chegam para a costa, eles estão tentando descansar, é isso, né? Isso. Grande parte desses animais, que nem os pinguins, os lobos marinhos, esses animais sim, quando eles chegam à costa, eles estão procurando descansar. E aí a ideia é que realmente não manusear esses animais, né? Mas na maioria das vezes a gente também está falando de animais de grande porte, então por isso que é importante assim, liga no 0800, porque lá tu vai ter as instruções que tu precisa. Tu vai relatar qual é o animal que é, a gente vai dizer, se esse animal, como ele está, ele está bem debilitado. Daí, então vamos pegar esse animal e vamos deixar ele num cantinho que a gente já vai buscar. Ele é um animal de pequeno porte que não representa grande perigo para as pessoas. Ou então tu vai ligar e vai dizer, eu tô com um lobo marinho aqui que ele tá bem ativo, não sei o quê. Aí tu vai receber as instruções, não se aproxima, cria uma zona de isolamento, pede para as pessoas não se aproximarem. Se tiver cachorro na praia, mantém os cachorros afastados. Esse animal tá só descansando. A gente vai ir até aí para ver o que tá acontecendo com esse animal. Aí a gente chegando no local, sim, a gente vai isolar a área, vai orientar as pessoas, né? Então, a melhor coisa e a gente agradece muito, é ligar no 0800. Com certeza. Depois a gente põe o telefone ali também no nosso link. Agora, Jefferson, a gente está terminando, não resta muito tempo para nós, mas de qualquer maneira fica aí uma última pergunta. O projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos começou já em agosto de 2015, né? Em termos gerais, que tipo de informação já foi levantada durante esse tempo de projeto? Bom, a gente tem aí, como eu falei, registro de ocorrência de animais marinhos, de mais de 30 mil animais marinhos nas praias. Então, a gente tem as coordenadas geográficas onde esses animais encalham. A gente tem, em grande parte dos casos, a causa que levou esse animal a encalhar morto ou vivo na praia. A gente tem já vários eventos de educação ambiental, conscientização ambiental nas praias, né? A gente já criou, eu acho que esses são os grandes resultados. A gente já ficou conhecido pelas pessoas, então as pessoas já nos ligam, já tem aonde levar o animal. Esses são parte dos grandes resultados que a gente tem. Bom, bacana. A gente espera que o projeto e a base, né, permaneça funcionando aí em prol aí da vida marinha, né? Desejamos aí sucesso para você. Agradecemos sua presença aqui no programa, Jefferson. Tá. Obrigado, eu que agradeço. Estamos à disposição. Um abraço. Ok, Jefferson Dick, gerente operacional da Unidade de Estabilização de Animais Marinhos, oceanógrafo, conversou com a gente no programa de hoje. Fechamos então, Isabela? Obrigada a você que nos acompanhou no Viva Voz de hoje, e lembrando que é sempre a partir da 1h30 pela rádio e pela TV Univale. Viva Voz, suas ideias em alto e bom som.